Assim como Jesus, né, é dado como cordeiro, manso, mudo, foi levado para o matadouro. Não tem nenhuma forma de se defender. Então, para isso, as ovelhas sempre dependeram de alguém para que defendesse. E a Bíblia relata muito bem dessa forma, colocando como um pastor. Então, para você, para o senhor, para a senhora, que tem esse chamado, que já executa essa grande missão, grande tarefa de pastorear uma igreja, pode ter certeza que a igreja reconhece, sabe da importância, sabe quanto é pesado e muitas vezes penoso. Eu acompanho de perto, né, pastor Lúcio, pastora Rosa, pastor José, pastor Anderson, pastora Patrícia, pastor aqui há pouco tempo, e a gente consegue perceber na expressão, no olhar de cada um deles, a preocupação que se tem com as ovelhas, a preocupação que se tem com o trabalho na igreja. Pastor, uma certa vez eu estou passando isso. Uma certa vez eu até falei, eu sempre falo, né? Mas ultimamente eu falei até nesse sentido, que você orar por você te fortalece, mas muitas vezes você orar pelos outros te enfraquece, porque parece parte da sua energia. Você se coloca ali pelo outro, você é apenas uma pessoa, mas quando você se derrama por outra pessoa, você está se dividindo, você está se colocando ali para defender alguém. Então é a sua vida que está em perigo, não é a vida da outra pessoa. Naquele momento ali, ela está em risco. E assim como o próprio Jesus, quando as pessoas naquele momento olhavam para ele e falavam que a imagem que ele tinha era de quê? Como se estivesse carregando todos os pecados com ele. E nós sabemos que ele estava. Então é por isso que toda vez que pensamos na imagem de Jesus Cristo, a gente nunca consegue imaginar uma imagem dele sorrindo, feliz. É sempre aquele semblante de que estava carregando o mundo nas costas. Era esse o papel dele. Ele não veio para ser carpinteiro. Carpinteiro, ele até foi. Mas não foi isso que o consagrou como Senhor dos Senhores, Mestre dos Mestres, Doutor dos Doutores e Rei dos Reis. Não foi isso. Foi exatamente a função de pastor. Ele lavou os pés dos seus discípulos, se colocou diante de cada um deles, e quando algum deles, o próprio Pedro, falou: Senhor, se é necessário lavar o pé para que eu possa subir aos céus, então me lave o corpo inteiro. E Jesus falou: não, te basta apenas se lavar os pés, porque todo o corpo já estava lavado. Então ele não deixou que ninguém se colocasse no lugar dele. Ele foi o verdadeiro pastor. Então aquele que tem um chamado, aquele que já foi chamado, aquele que quer ser chamado para pastor, grande é essa hora, muito joelho no chão. Então toda vez, igreja, ore pelos seus pastores, ore por cada um deles, sem exceção, sem ser aquele que você tem mais simpatia, aquele que você conversa mais, independente de ser aquele que você conversa mais ou não. Ore por todos. Todos os pastores da face da terra, eles têm uma árdua tarefa de cuidar do rebanho. E é um rebanho, assim como nós sabemos que aquele cajado, ele serve para proteger, serve para aquele gancho, para tirar as ovelhas que caem no buraco. Isso também é tarefa do pastor. Então, ele tem que estar acima de todos. Ele tem que estar ali, de joelho dobrado, sempre com a oração em dia, a sua fé em dia. E mesmo quando você assistir o filme Titanic, todo mundo já assistiu? Tem a cena que o barco está afundando, quando ele já está assim, um pezinho. É uma cena muito marcante, é de um padre, né?
O padre está ali lendo ali, terço, falando, todo mundo agarrado na mão dele, e ele falando, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Você lembra dessa cena? Ele, na mesma condição que todos ali estavam, de serem tragados por aquelas águas geladas, todos ali estavam na mão dele, estavam com a esperança, sabiam onde estava a esperança. Era no padre, naquele representante de Deus, naquele barco. E mesmo estando na mesma condição que todos ali estavam, ele continuou se mantendo firme no propósito dele de orar por todos. Ele sabia que ele morreu, mas ele tinha que cumprir o papel dele aqui na terra. E não temos notícias de que ele foi um dos sobreviventes. Não temos. Então, mesmo em todos os momentos, momentos de dor, de alegria, lembre do pastor. Não lembre apenas daquele momento que você está sentindo uma dor apertada no coração. Vou ligar para o pastor. Pastor, olha por mim. Momento que, como o Joãozinho muito bem falou, tem uma Raquel, né, não vou esquecer também, que está passando dificuldade. Pensa em quem para fazer oração? Para os pastores. Então também, agora eu vou dar uma cancha aqui para os pastores, quando estiver fazendo churrasco, quando estiver fazendo um bolo, um empadão, uma coisa gostosa, lembre do seu pastor também. Lembre. Parece brincadeira, mas lembre dele. Ele até que você não chame, né? Mas lembre dele e ore por ele. Lembre dele. Amém? Então eu queria deixar essa palavra para os irmãos. Nunca se esqueça dos pastores. Eles são pessoas que são os guias aqui na terra. São os representantes. Os irmãozinhos que estão aos nossos lados são pessoas normais, como nós. Mas o pastor não. Ele tem um chamado diferente. Honrem eles. Orem por eles. Amém, irmãos? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Gostaria de estar convidando a evangelista Conceição, do Departamento do Evangelismo. Pessoal da noite vai aparecer. Pessoa que tem. Vou deixar aqui João 10, 11, que diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E as ovelhas conhecem o seu chamado. Quando o Senhor fala, se liga. Temos a voz do nosso pastor. Eu vou dizer assim: um bom pastor, assim como Jesus, deve cuidar do rebanho com amor, dedicação e sacrifício. É importante lembrar que o pastor não é apenas o líder, mas servo, e deve guiar com sabedoria, com paixão, cuidando de cada ovelha individualmente. Jesus, o bom pastor, não é um líder distante ou inacessível. Ele é aquele que caminha conosco, que conhece nossas lutas, aspirações, que está disposto a dar a própria vida por nós. E como o amado irmão ali falou, o pastor também passa luta, precisa de oração, precisa de cuidado, precisa de ter o amparo também das ovelhas, porque muitas das vezes nós só queremos cobrar, só queremos apontar. Por que não se juntar e ajudar? Segurar na mão dele e dizer: vamos pastor, que nós vamos estar juntos. Nós vamos lutar juntos. Porque um rebanho unido, a gente vence muita guerra. E quando há oração, a guerra é melhor ainda, porque vencemos com certeza. Feliz dia do pastor para vocês. Agradecemos imensamente a sua liderança, sabedoria, dedicação em servir a Deus e ao rebanho. Que a paz de Cristo esteja sempre com vocês e sua família, que a missão continua sendo uma bênção para as nossas vidas, né? E que o Senhor os abençoe, os guarde e nos ajude a ser ovelhas obedientes. Agradeço a oportunidade. Eu gostaria de
de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, né, dirigindo aqui o culto em homenagem aos pastores. E gostaria de convidar o pastor Lúcio, o pastor Leandro, a pastora Patrícia, a pastora Rose e o pastor José para estar aqui em cima para receber uma lembrança de toda a igreja. Pode, o primeiro. Juninho e o Lucas podem entregar uma cesta aí para os pastores. Tira a foto. Juninho, a foto. Ivani também. Pastor Rose, pastor José. Irmão Joãozinho, pastor. E o pastor Rubens, ele não vai. Pastor Lúcio, ou seja, a pastora Vera. O pastor Rubens, eu entrei em contato com ele, mas ele está de plantão hoje, né? Mas ele disse que no final, se desse, ele dava uma passadinha aqui. Né? Então aí é uma cesta para ele e para a pastora Flor, né? Para os dois. Amém? E eu quero agradecer, né, a oportunidade, né? Eu já falei, agradecer a Deus e a todos os pastores por esse dia, né? Na verdade era dia 8, é o dia do pastor, mas fazemos hoje porque foi a ceia. E dizer que o Senhor abençoe cada um de vocês, né? E os seus ministérios, né? E aqui eu agradeço a oportunidade. Pastor, quer falar alguma coisa? Irmãos, nós agradecemos. Nós sabemos do nosso pastor Jesus. Nós precisamos ter as marcas dele que ele falou. Eu considero que Jesus só foi ovelha, só foi pastor, porque ele teve a missão de cumprir aquilo que o primeiro homem não cumpriu. Então ele veio para resgatar e ensinou principalmente a condição de ser pastor de ovelha, para que o homem fosse humilde e que o pastor não está. É uma posição sacrificada, simples e humilde. Eu digo hoje, em muitos locais, em muitas sociedades, você era com status, e pastor não é status, pastor serviçal. Eu queria também dividir com os irmãos que eu tenho me preocupado muito assim. Estou ali pensando que os irmãos estejam intercedendo pelo pessoal da Ucrânia, o pessoal da Rússia, os cidadãos que estão sofrendo, o pessoal lá em Israel, em Gaza, pessoas que não contribuíram para que houvesse guerra e são levados, família que seria no Brasil também se houvesse guerra, muitas pessoas que não desejariam lutar porque não tem ideal de briga para tomar posse de nada, estão morrendo. Eu gostaria que nesse dia, você vai ser um pastor também, está liderando um acesso a Deus, intercedendo por essas pessoas que não escolheram morar ali. E em situações religiosas ou de posse, uso capião, né? Eles passaram a ter posse daquela terra. E esse foi o preço que eles receberam na vida sem ter culpa de nada. Crianças, pessoas idosas. Né? Então, isso tem tirado muito sono, porque nós não podemos fazer nada, a única coisa que nós podemos é orar. Você pensar que você poderia estar numa situação também assim, né? É triste. Então, que a igreja esteja orando por essas pessoas, por essas que estão passando por essa luta. Graças a Deus que no Brasil não acontecem essas coisas, mas
são semelhantes, né? São pessoas iguais a gente. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a liderança dos irmãos do grupo de casais que nos proporcionaram essa homenagem. Transferimos a Jesus, que se a igreja recebe a honra não é nossa, a honra é de Jesus. Que o povo nós estamos fazendo, ele fez muito por nós. Amém? Quero agradecer a toda a igreja pelo carinho, tá? Por cada abraço, por cada palavra. O Senhor continua abençoando a vida de vocês. Nesse momento de agradecer a todos os irmãos, o convite que nos foi lançado, e estarmos aqui mais uma vez adorando ao Senhor através da exaltação do nome dele, que só ele dedica de toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. E conforme o pastor José colocou aqui ontem, estávamos até conversando com amigos sobre a situação das guerras mesmo. Oremos, irmãos, oremos pela paz de Jerusalém, porque de trás de mísseis, de bomba, existem vidas, pessoas que estão morrendo, pessoas que gostariam de estar ali. Tem muita gente morrendo. Muitas vezes até queremos ser missionários também, queremos fazer a obra, e muitas vezes estaria a pessoa do nosso lado, deixando de evangelizar. Muitas vezes deixamos de fazer a boa obra, até mesmo dentro da nossa casa. Isso é muito principal e é muito importante. Mas de toda e qualquer forma eu agradeço muito e continuo pedindo aos irmãos que continuem orando pelas nossas vidas. Muito obrigado. Gostaria de estar convidando aqui o pastor Levi. Pastor Eli, vai dar ganhando uma lembrancinha aqui também da nossa igreja. Seja muito bem-vindo. Meus amados, toda honra e glória serve ao Senhor. Então é por Ele, que os pastores da igreja, os pastores de modo geral, estão apacentando as ovelhas do Senhor. E a gente vê um texto lá em João, capítulo 21, a partir do verso 15, 16 e 17, onde Jesus chama Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? Ou Pedro, você gosta de mim? Não, eu gosto. Então apacenta as ovelhas. Aí de novo, Pedro, você gosta realmente de mim? Não, eu gosto. Então apacenta as ovelhas. Finalmente, Pedro, você me amas? Pastor, tu sabe todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as ovelhas. Então é uma grande responsabilidade que nós, como pastores, temos de cuidar do rebanho do Senhor. Então, como o pastor João colocou aqui, o pastor José, então, na verdade, ele é o Senhor pastor, Jesus é o pastor. Mas ele nos deu o privilégio, nos deu a honra de sermos pastores aqui para cuidar de ovelhas, cuidar de vidas. Então, é uma grande responsabilidade, é uma grande honra, E também foi colocado aqui que o pastor é aquele que é chamado por Deus. Não é aquele que diz, eu quero ser pastor, não. Ele é chamado pelo Senhor para essa grande obra. Por isso carece de muitas orações. Orem por nós, irmãos, porque a tarefa é difícil. E é difícil nem tanto por causa das ovelhas, mas sim pelo inimigo. Inimigo que muitas vezes procura nos derrubar, procura nos envergonhar, procura muitas vezes nos jogar contra as ovelhas. Então, por isso é muito importante que a igreja sempre ore pelo seu pastor. E o pastor, nem precisa falar que o pastor sempre ora pela igreja, pelas ovelhas, mas a igreja ore pelo seu pastor. E realmente ele é um instrumento nas mãos do Senhor.
Ele foi ungido por Deus, ele foi separado pelo Senhor para essa grande obra. Então, é uma grande honra, né? Mas essa honra é do Senhor. Essa honra que o Senhor nos dá e nós damos essa honra a Ele, né? Ou seja, de trabalhar da melhor forma possível, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, amém, glória a Deus. Deus abençoe cada pastor, Deus abençoe a igreja, e que realmente vamos colocar assim prática, irmãos. Esse momento é muito lindo, maravilhoso, não, pastor? Nós amamos, então, glória do que é que sermos. Glória por ele, principalmente glória por ele, né? Porque é uma batalha espiritual que nós enfrentamos, mas nós que Jesus, nosso Senhor, glória a Deus, amém. Que Deus abençoe ricamente os pastores, que Deus abençoe a igreja. Amém. Estou convidando agora a pastora Rose, que vai estar trazendo a palavra. A igreja se levante, a gente está orando por ela. Oremos. Senhor Deus, soberano Pai, aqui se encontra, Senhor, a tua filha. Usa ela, Pai, conforme o teu querer, a tua vontade. Abençoa, Senhor, a pastora Rose, que vai trazer a palavra ministrada ao nosso coração, conforme o Senhor colocou já no coração dela. Assim, oro e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. A igreja vai se sentar. A paz do Senhor. Desde já quero agradecer o carinho de vocês para conosco, para comigo, né? Muito obrigado pela lembrança, pelas orações que eu sei que vocês oram por nós, pois carecemos dessas orações, né? Toda vez que eu vejo falando sobre o pastor, eu lembro do grande exemplo que eu dou, o pessoal fica rindo, achando engraçado, né? Que a igreja é igual uma carroça. Na frente vai os pastores puxando, atrás vai os obreiros empurrando e em cima vão a igreja, os membros. No devido momento, os pastores começam a puxar e veem que ficou mais pesado. Quando eles olham para trás, os obreiros estão todos sentados e balançando as perninhas. Mas aqui não é assim. Isso é só para nós distrairmos, contrairmos, mas os pastores precisam da igreja. Nós necessitamos de vocês. Precisamos de vocês em nossas vidas, no nosso ministério, porque se não existir vocês, não existe pastor. Né? Não existe igreja. A igreja não é formada por pastores. A igreja é formada por obreiros, vidas lavadas e erguidas pelo sangue do Cordeiro. Então, muito obrigado. Deus abençoe cada um. Tirou um tempinho para estar preparando, anotando, para vir aqui falar para nós. Muito obrigado. Deus abençoe cada um. As bênçãos sejam multiplicadas sobre as suas vidas e as suas famílias. Marcos 7, 34. Marcos 7, 34. Eu tenho por título esta palavra Efatá. Marcos capítulo 7, versículo 34. Diz assim: levantando os olhos aos céus, suspirou: Efatá, isto é, abre-te. Efatá, isto é, abre-te. Qual é o significado de Efatá? Já está dizendo que aqui é abre-te, né?
significa Abes, e é uma palavra aramaica, língua falada por Jesus. Nós vemos vários textos nos evangelhos onde Jesus fala algumas coisas em aramaico. Então, essa é mais uma palavra. Efatá, Abes. Aqui nesse texto fala sobre a cura de um homem que é surdo e mudo, onde o Senhor usou essa palavra para desbloquear sua língua e ouvido, sendo possível sua fala e escrita e ouvir. Ele poder falar, ouvir, coisas que ele não fazia. Né? Efatá, Abes, pode ter várias conotações. Tornar algo acessível ou destrancar algo. Podemos entender que neste texto foi lhe dada a oportunidade de falar e ouvir. De falar do milagre de Jesus. No versículo 36 deste mesmo capítulo, o Senhor diz assim: o Senhor ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Mas quando mais nos proibia, tanto mais o divulgava. Ele tinha acabado, e agora estava falando. Ele estava falando. Era difícil de que isso é uma coisa tão maravilhosa que acabou de acontecer com ele. Ele fica quieto. Quando mais sendo feito um milagre por Jesus, quem não ia anunciar? Como você não ia anunciar? É igual quando você aceitar Jesus. Você fica numa euforia tão grande por conhecer alguém tão maravilhoso em sua vida. Aquilo que você sente no seu coração naquele momento, a partir daquele momento é tão grande, você não consegue se conter. Você tem que falar para alguém que aconteceu com a sua vida. Então esse homem, ele era surdo e mudo. Ele não falava e nem ouvia. E aqui, a partir daquele momento, o Senhor olhou para o céu e disse: Efatá, abre-te. E você acha que ele ia ficar quieto? Ele ia deixar de dizer? Porque ele não falava. E agora ele falava? Ele podia falar, ele podia ouvir, ele podia dizer. Quem foi que fez isso, essa maravilha com ele? É igual você ganhar um presente, algo que você queria muito. Como é que você não vai mostrar para alguém? Eu acabei de ganhar, ó. Viu minha cesta que eu ganhei da igreja? Vocês viram? Que lindo! Deve estar no carro. Você já guardou lá no carro? Ah, o pastor Batista está ali, o pastor Lúcio está aqui, o pastor Rubens está aqui. Então, que felicidade! Por que ele ficaria calado? Isso me faz lembrar da palavra quando o Senhor Jesus montou no burrinho, no jumento, e passou, né? O povo ficou elogiando ao rei, e o povo falou: fala, Jesus, manda esse povo ficar quieto. Jesus falou assim: se eles calarem, as pedras clamarão. Eu não quero que a pedra clame, eu quero falar. Eu quero nenhuma pedra falando no meu lugar. Eu quero falar. Eu quero que a minha vida, quando as pessoas olharem para ela e falar: aquela dali, serve o Senhor Jesus. Aquela dali, eu estou vendo o brilho nela. Quero que as pessoas olhem para mim e vejam Cristo. Mas se for necessário eu falar, eu quero falar. Quero dizer, quero anunciar ao Senhor Jesus Cristo. É o que ele estava fazendo aqui. Né? Então, é de escutar a voz de Cristo, que foi a primeira voz que ele ouviu. Que maravilha! A primeira voz que ele ouviu foi do Senhor Jesus. Sendo para ele não contar, não esperar que ele havia sido curado. Não tem voz. Pensou? Que coisa maravilhosa se você ouvir o Senhor dizer, e ele fala, irmãos: te amo, meu filho. Eu estou contigo. Cada momentinho da sua vida, estou junto. Não te abandonei. Sou com você a cada momento, a cada instante. Vai dar certo. No momento certo, na hora certa, você vai ver as portas vão se abrir.
Que a porta que ele abre, ninguém fecha. Mas também a que ele fecha, ninguém abre. Porque esse é o nosso Deus. Como nós falamos que efatá, que é tornar algo acessível, né? Lá em Marcos 16:15, eu gostaria que a igreja lesse esse versículo com bastante ênfase, porque é um dos mandamentos que o Senhor deixou para a igreja. Marcos 16:15, que é o ide. Amém? Todos abriram? O que está escrito? E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, efatá, uma das coisas é tornar algo acessível. Para quem? Aí está dizendo: ide todo mundo pregar o evangelho. Em vidas que ainda não têm acesso a isso, em vidas que ainda não conhecem isso. Mas nós precisamos fazer com o Senhor e dizer: efatá, abre-se os seus olhos, os seus ouvidos, abre sua mente e seu coração para conhecer o Salvador. Essa é nosso trabalho, nossa obrigação, nosso dever como servo de Jesus Cristo, é tornar acessível aquele que ainda não tem acesso ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Romanos 10. Gosto muito desta palavra. Romanos 10. De 13 a 17. Romanos 10, de 13 a 17. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés do que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas novas. Até o 17. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito? Quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Olha só que interessante. A fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Como aquele homem poderia ter fé se ele não ouvia a palavra de Deus? E o Senhor deu a ele a oportunidade dele ouvir, dele ter fé, dele crer, dele aceitar. Abriu, desbloqueou, deu acesso a ele e a palavra de Deus. Irmãos, como a palavra está escrita aqui, como vão invocar, como vão crer, como vão ouvir, como pregarão, se não tem quem vá? Não fomos chamados para ficarmos. Claro, temos que estar aqui, hoje é culto. Nós estamos aqui falando com o Senhor, estamos pregando, estamos orando, estamos ensinando, mas também fomos chamados para lá fora pregar o Evangelho, falar àqueles que não têm acesso, desbloquear